Fala galera do YouTube, mais uma vez TecTed com o terceiro vídeo sobre Zeno como regulador de tensão. Eu falei que ia continuar daquela parte, né, que eu cheguei a editar um pouco, então eu vou repetir a parte onde eu parei. Eu cheguei a falar um pouquinho, mas vou repetir de novo para continuar esse vídeo 3. Então aqui é o circuito regulador de tensão com carga. As aplicações do circuito regulador de tensão são principalmente estabilizar uma tensão de saída para uma carga fixa a partir de uma tensão de entrada constante. Estabilizar uma tensão de saída para uma carga variável a partir de uma tensão de entrada constante. Estabilizar uma tensão de saída para uma carga fixa a partir de uma tensão de entrada com ripple. E estabilizar uma tensão de saída para uma carga variável a partir de uma tensão de entrada com ripple. Bom, as duas primeiras aplicações visam principalmente a estabilização no valor menor da tensão de uma bateria ou de uma fonte de alimentação já estabilizada. E as duas últimas aplicações, né, visam principalmente a estabilização de fonte de alimentação com ripple, como aquela projetada no final, né? Já estudamos, já falamos sobre ripple. Bom, ainda pelas características da última aplicação anterior, pode-se afirmar que se trata de caso mais geral, pois tanto a tensão de entrada quanto a carga são variáveis. Então nós temos aqui uma fonte de alimentação estabilizada com carga variável, em esquema de bloco, né? Nós temos a entrada da rede, transformador, aqui o secundário transformador, V2, né? A forma onda senoidal. Depois passa pelo bloco retificador, a qual vai sair, né, dessa forma com ripple, né? Que é o VR. Depois entra na filtragem capacitiva, né? Onde sai da forma com ripple já um pouco mais reduzido, né? Que é o VF. Depois entrando pelo regulador de tensão e alimentando a carga. E assim saindo o mais contínuo possível a alimentação da carga. Assim, faz-se necessário uma análise mais detalhada do circuito regulador de tensão quando nesta é ligada a uma carga. Bom, basicamente, o projeto de um regulador de tensão com carga consiste no cálculo da resistência limitadora de corrente, RS, conhecendo-se as demais variáveis do circuito, a saber, característica da tensão de entrada, constante ou com ripple, característica da carga fixa ou variável, tensão de saída, valor desejado e especificação do diodo Zener. Então temos um exemplo aqui de um circuito, né? Onde nós temos aqui o RS, o diodo Zener, né? Aqui a carga, tensão de entrada, tensão de saída com o valor Zener, né? Corrente de Zener, a corrente de carga, né? E aqui a tensão VRS sobre o resistor limitador. Bom, isso aqui é um circuito regulador de tensão com carga. Bom, esse circuito possui três equações fundamentais, tá? Que eu vou passar aqui agora. Uma delas é a equação da corrente de entrada, que é IS igual a IZ mais IRL, tá? Ou seja, IS igual a corrente de Zn mais corrente da carga, tá? Equação da tensão de saída, que é Vz igual a PRL, que é igual a RL vezes IRL, tá? E a equação de regulação, né, que é V igual a RS vezes IS mais V2, VZ, quer dizer, perdão, VZ, tá? A partir dessa equações, é possível projetar reguladores de tensão para as quatro aplicações citadas anteriormente. Por exemplo, carga fixa e tensão de entrada constante, tá? Carga fixa e entrada constante. Bom, aqui nessa figura, né, temos um circuito regulador com carga fixa e tensão de entrada constante, tá? O valor do resistor RS deve satisfazer as condições dadas pela especificação do diodo Zener. Então, corrente Zener, né, de acordo com a figura aqui, tá? Corrente Zener mínima, que é o IZM, como RL e VZ são constantes, tem seu valor mínimo para IS. Então, a fórmula vai ser ISM, é o M minúsculo, vocês lembram que quer dizer mínimo,
igual a IZM mais IRL, tá? ISM igual a IZM, a M minúsculo, né, mais IRL. Essas condições limitam RS a um valor máximo RSM, cuja fórmula é V igual a RSM, com M maiúsculo quer dizer maior, máximo, vezes IZM mais IRL mais VZ. Lembra da regra, M maiúsculo quer dizer máximo, Z é M minúsculo quer dizer mínimo, tá? Continuando, então RSM igual a V menos VZ sobre IZM mais IRL, tá? Essa fórmula, tá? Corrente N máximo, né? Que é o IZM, né? Máximo M maiúsculo. Nesse caso, tem-se o valor máximo para IS, ou seja, a fórmula será ISM igual a IZM mais IRL. Porém, essa condição limita RS a um valor mínimo RSM, que a fórmula é V igual a RSM vezes IZM mais IRL mais VZ, que trocando em fórmulas, RSM igual V menos VZ sobre IZM mais IRL, tá? Assim, tem-se que RS deve ser RSM menor ou igual que RS menor ou igual que RSM, tá? Bom, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo de aplicação, uma redução da tensão de uma fonte para uma carga fixa. Por exemplo, determinar RS do regulador de tensão utilizado para que uma fonte de 12 volts possa ser ligado em um circuito que represente uma carga de 1K e cuja tensão de alimentação seja de 5,6 volts, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui, então vamos usar esse exemplo aqui, tá? Nós temos uma carga de 1K, tá? E a característica do nó de Zn é tensão VZ de 5,6 volts e corrente de Zn máxima de 100 mA, tá? Então, temos aqui um redutor de tensão com carga fixa. Então, vamos ver as condições de IZM, ou seja, corrente de Zn mínima. IZM igual a 0,1, vamos ver por que esse 0,1, vamos recordar por que esse 0,1, vezes IZM, o M maiúsculo, IZM, que é o M minúsculo, igual a 0,1 vezes 100 vezes 10 a terceira potência negativa. IZM igual a 10 mA, então isso aqui é a corrente de Zn mínima. IRL, corrente de carga, igual a VZ sobre RL. Então, IRL igual a 5,6 do Zn sobre 1K, né, que é 1000. IRL igual a 5,6 mA. É a carga sobre o corrente sobre a carga. ESM, VE menos VZ sobre IZM mais IRL. RSM igual a resistência de limitador de corrente máxima. Valor máximo do resistor será de 12, 12 volts da carga, Então 12 volts aqui, ó, da alimentação. Então 12 volts menos 5,6 volts do Zn sobre 10 mais 5,6 vezes 10 a terceira potência negativa. Resistor de
limitador de corrente máxima é igual a 410R. Esse é o valor do nosso resistor, tá? Então, para vocês verem, dessa forma. Continuando o nosso raciocínio, né? Nós fizemos agora cálculo tudo em cima do RZ, de corrente de RZ mínima. Agora, condições de corrente de Zn máxima. Vamos ver o valor do nosso resistor, o valor do resistor médio agora, né? Igual a VE menos VZ sobre IZM mais IRL. RSM igual a 12 volts menos 5,6 volts, né? 12 volts da fonte, menos 5,6 volts do Zener, sobre 100 mais, né, o 100 mA, que é a corrente máxima do Zener, mais 5,6 volts do Zener, vezes 10 a terceira potência negativa. RSM igual a 61R, valor mínimo do resistor, né, limitador. E a potência do nosso resistor, PRS, igual a VRS elevado a 2 sobre RS. PRS igual a 12 menos 56 sobre 330. PRS igual a 124 miliwatts, perdão, miliwatts. Então, um resistor de 1,5 watts, né? Um resistor de 1,5 watts para ser usado, tá? Agora, carga variável e tensão de entrada constante. Carga variável, entrada constante. Então, temos exemplo no circuito aqui, né? Circuito regulador com carga variável e tensão de entrada constante. O valor do resistor RS deve satisfazer as condições dadas pela variação desejada para a carga e pelas especificações do diodo Zener. Antes, né, sobre aquele 01, lembra que quando na especificação do Zener, quando a especificação do Zener, no outro circuito que acabamos de passar, tá, aquele 01 apareceu lá, porque quando não temos o valor na especificação de diodo, o valor de corrente média, que é o IZM minúsculo, né? IZM minúsculo ou IZK, quando não tem, se coloca o valor de 0,1, né? Coloca-se o valor de 0,1 na fórmula, tá? Que é considerado como 0,1 igual a 100 mA mínimo, né? Corrente mínima, tá? Agora aqui nessa especificação desse novo circuito nós temos a especificação de diodo que mostra a seguir: VZ igual a 5,6, IZM máximo, né, igual a 100 mA, IZM, que é o mínimo, igual a 10 mA. Então, isso aqui é o circuito regulador com carga variável e tensão de entrada constante. Então, vamos ver a fórmula para isso aqui. Como eu falei, o valor do resistor RS deve satisfazer as condições dadas pela variação desejada para a carga e pelas especificações do diodo Zener que acabamos de ver. Então, corrente Zener mínima, IZM. Bom, como RL é variável e VZ é constante, essa condição é mais crítica no caso em que RL assume seu valor mínimo, RLM. Ou seja, quando a corrente na carga é máxima e IRLM maiúsculo, e a corrente S é a mínima, né, que é o ISM minúsculo. Então, dessa forma, vou pegar um papel aqui, dessa forma fica assim: ISM minúsculo igual a IZM mais IRLM. M minúsculo sempre mínimo, M maiúsculo quer dizer máximo, tá? Essa condição limita RS a um valor máximo RSM. Logo, V é igual a RSM vezes IZM mais IRLM mais VZ, tá? Cuja fórmula RSM igual a VE menos VZ sobre IZM mais IRLM, tá? Corrente Zn máxima, IZM, é o M maiúsculo no final, né? IZM, corrente Zn máxima. Nesse caso, essas condições é mais crítica no caso em que RL assume seu valor máximo, RLM, ou seja, quando a corrente na carga é mínima, IRLM minúsculo, e a corrente IS é máxima. Então, ficando a fórmula ISM igual a IZM mais
IRLM. Porém, essa condição limita RS a um valor mínimo RSM. V igual RSM vezes IZM mais IRLM mais VZ. Tá? Continuando a fórmula, RSM, que é o valor resistor limitador mínimo, igual a V menos VZ sobre IZM máximo, mais IRLM mínimo. Tá? Assim, desde que RS deve ser de RSM maior ou menor que RS, que é menor ou igual que RS, que é menor ou igual que RSM. Tá? Então vamos dar mais um exemplo. Um exemplo de aplicação, redução da tensão de uma fonte para uma carga variável. Tá? Então, vamos fazer aqui. Nós temos aqui. Então, vamos assim mesmo circuito aqui. Vamos supor que a carga desse resistor seja de 100 ômega a 20 k ômega. Tá? A fonte sobre a carga, o Z, é de 5,6. Tá? A fonte de 12 volts. Tá? E aqui a nossa especificação do diodo: 5,6 volts, corrente máxima de 100 mA, corrente mínima de 10 mA. Tá? A carga, deixa eu botar aqui para a gente não esquecer, de 100 ômega a 20 k ômega, ou seja, ele varia. Tá? A fonte, que cai sobre a carga de 5,6 volts. Então temos um redutor de tensão com carga variável. Então, condições IZM. IRLM VZ igual a VZ sobre RLM. IRLM, sempre lembra que M maiúsculo é máximo, M minúsculo é mínimo, igual a 5,6 sobre 100. IRLM, ou seja, máximo, igual a 56 mA. Corrente 56 mA sobre o RS. Agora, IRS máximo, igual a VE menos VZ sobre IZM mais IRLM. RSM igual a 12 menos 5,6 sobre 10 mais 56 vezes 10 à terceira potência negativa. RSM, ou seja, o RS máximo igual a 97R. Tá? Condições de IZM. Condições de IZM. IRLM igual a VZ sobre RLM. IRLM igual a 5,6 sobre 20 vezes 10 à terceira potência. IRLM, ou seja, mínima, igual a 0,28 mA. RSM, ou seja, agora redutor de carga mínima, igual a VE menos VZ sobre IZM mais IRLM. RSM igual a 12 menos 5,6 sobre 100 vezes 0,28 mA vezes 10 à terceira potência negativa. Aqui não tem negativa não, tá? Nesse aqui já tem. RSM, ou seja, resistor RS mínimo, valor mínimo de 64 ômega. Então já achamos o valor máximo e o valor mínimo. Potência desse nosso resistor: PRS igual a VRS elevado a 2 sobre RS. PRS igual a 12 menos 5,6 sobre 82. É 12 menos 12,56 elevado a 2 aqui sobre 82. PRS igual a 499,5 miliwatts. Ou seja, o que podemos considerar um resistor de 1 watts de potência. Tá? Então é isso aí. Depois vamos fazer, para não ficar cansativo o vídeo, está 19 minutos e pouco, vamos fazer agora um circuito com a carga fixa e tensão de entrada com Ripple, tá bom? Vai ser o nosso vídeo 4
de diodo Zen como regulador de tensão. É isso aí, gente. Espero que tenha entendido. Às vezes eu falo bem rápido para evitar durar muito o vídeo, tá ok? Então é isso aí, TecTed eletrônica, até o quarto vídeo sobre diodo Zen como regulador de tensão. É isso aí, gente. Até mais. Até a próxima.